Oi, gente! Esse vídeo eu vou falar de um assunto diferente, que é sobre política. Eu relutei bastante em fazer esse vídeo. Posso resumir tudo em uma palavra que seria medo. Fiquei com bastante medo em me expor, em colocar minha opinião, por vários motivos. Daqui a pouco sofrer ataques online, do jeito que a gente tá, sofrer ataques de violência na rua. Eu moro no sul e nessa semana mesmo saiu uma notícia de uma mulher em Porto Alegre que sofreu um ataque violento onde marcaram a suástica nela como se ela fosse um boi, sendo que isso aconteceu porque ela estava usando uma camiseta do movimento Ele Não. Então a gente tá num cenário onde se expressar a tua opinião política pode ser um pouco perigoso, e também pelo fato de me expor para amigos, familiares, colegas de trabalho. Vocês sabem o quanto é grande a pressão quando as pessoas não concordam contigo. Enfim, seria muito mais fácil simplesmente me isentar e não falar nada. Mas por outro lado, eu pensei o seguinte: se eu, Monique, que sou branca, hétero, bastante privilegiada, tive acesso a ensino superior, sou formada, tenho um emprego, tenho acesso à internet, celular, computador, tenho informação, tenho coisas básicas, saneamento básico, energia elétrica, tudo isso que deveriam ser aí coisas simples, e para muitas pessoas podem parecer coisas simples. Muitas pessoas não têm isso. Então, se eu, com toda essa posição privilegiada que eu me encontro, fiquei com medo de me expressar, como estariam se sentindo nesse momento pessoas LGBTs, uma mulher negra da periferia LGBT, ou daqui a pouco uma mulher que tá numa família onde ela, num casamento, por exemplo, onde ela depende financeiramente do seu marido e não consegue sair com facilidade daquela situação e sofre violência doméstica. Como é que ela vai se expressar politicamente com uma opinião contrária ao marido, Então, se eu, na minha posição, fiquei com medo de me expressar, eu ao mesmo tempo senti a obrigação de expressar minha opinião, porque eu pensei nas pessoas que não têm opção de pensar se vão falar ou não, pessoas que realmente estão vivendo num cenário, numa situação onde elas têm que ficar quietas. E também, por um outro motivo, venho fazer esse vídeo, que se eu sentir medo em expressar a minha opinião, eu fiquei pensando, se essa altura do campeonato eu já estou sentindo medo, o que vai acontecer depois? Aí eu não vou poder falar mais? Como é que vai ser? Então eu pensei, não, então é muito importante que a gente fale sobre isso. Quero começar falando que eu respeito pessoas que têm opiniões contrárias a mim. Quem for votar em outros candidatos, ou quem quiser votar nulo e branco, eu respeito o voto das pessoas e vou respeitar a pessoa que for eleita, porque eu respeito a democracia que a gente tem. Nada me impede de ter opiniões diferentes e debater com as pessoas e discutir ideias, mas eu não vou chegar aqui falando você é burro porque você vai votar nesse candidato e ofender pessoas e tudo mais. Assim como eu também exijo respeito com relação às minhas opiniões, e qualquer medida cabível será tomada se me faltarem com o respeito que a Constituição nos garante. E também quero deixar claro, antes de começar, que eu não sou petista. Eu não votei na Dilma na última eleição, já naquela eleição eu não votei no PT, eu não votei em PT no primeiro turno desta eleição de 2018, eu não gostaria que o PT estendesse por mais 4 anos. O meu candidato no primeiro turno foi Ciro Gomes, que era o candidato do qual eu acreditava que tinha a melhor proposta de governo para o país, e eu não vou nem usar a palavra para desenvolvimento do país, porque eu acho que a gente está numa situação onde desenvolvimento já é utópico.
Eu penso hoje em um não retrocesso, né? Porque eu acho que o país tá num ponto tão fodido que a gente não tem como pensar em desenvolvimento. É tipo a pessoa que tá endividada, que tá no SPC, sei lá o quê, ela não vai pensar agora como enriquecer, ela tem que pensar em pagar as dívidas. E eu acho que essa é a situação que o nosso país tá. Ele não tá numa situação de pensar em, vamos ser a potência mundial. Não vamos viajar na batata, tá, pessoal? Eu sou completamente contra o candidato Bolsonaro. Tudo aquilo que ele representa vai contra tudo que eu sou e tudo que eu defendo. E eu não vou ficar citando aqui todas as barbaridades que ele já falou, e as coisas que ele defende, e o ódio que ele incita, e as pessoas que apoiam ele, o que elas defendem. Eu não vou ficar falando sobre isso, porque já faz mais de um mês que as pessoas estão falando sobre isso e claramente não adiantou, né? Dizer porque ele não surtiu efeito. Quem vai votar no Bolsonaro não precisa nem assistir esse vídeo, vocês estão com a opinião de vocês completamente fechada e não querem uma discussão, não querem conversar, e eu respeito isso. Esse vídeo é para as pessoas que não apoiam o Bolsonaro, mas talvez vão votar nele, ou vão votar nulo e branco, por achar que o Haddad é uma opção tão ruim quanto. Entre essas pessoas estão algumas amigas minhas. Uma delas me trouxe alguns argumentos dela de por que ela não votaria no PT, e por isso talvez vai votar nulo ou branco. E aí eu peguei e comecei a escrever um texto pra mandar pra ela, argumentando por que tudo aquilo que ela me disse não era verdade. Tem outras pessoas, assim como essa minha amiga, que estão na mesma situação. Pessoas que não são nazistas, não são fascistas, não são preconceituosas, não são homofóbicas, são pessoas de coração aberto, são pessoas boas, trabalhadoras, que querem o bem do país, que querem que todos tenham direitos, que não tem absolutamente nada contra homossexuais ou contra qualquer das coisas que, inclusive mulheres, né, então não são contra mulheres também, mas assim, várias pessoas com boas intenções que estariam talvez votando no Bolsonaro. Então eu quero falar com essas pessoas, porque eu acho que essas pessoas talvez possam entender algumas das coisas que eu gostaria de dizer. A primeira coisa que essa minha amiga me disse foi: é que o Bolsonaro pelo menos não é corrupto. Se tu não vota no PT, no Fernando Haddad, e vota no Bolsonaro porque o Bolsonaro não é corrupto, eu tenho más notícias pra ti. O Bolsonaro, ele admitiu ter recebido 200 mil da JBS através do partido, equivalente a propina. Não, deu pro partido, segundo Não, ele, a JBS botou 200 mil reais na conta dele. Jair Messias Bolsonaro, deputado federal. E mais outro tanto na bolsa do filho dele. Ele, quando viu, resolveu estornar o dinheiro não pra JBS. Porque se eu tô indignado, o cara depositou na minha conta sem minha autorização, eu devolvo pra ele. E mando ele pastar. Não, o que é que ele faz? Ele devolve para o partido, que na mesma data entrega 200 mil reais pra ele. O nome disso é lavagem de dinheiro. Que isso? Simples assim. Ele admitiu sonegar impostos, como se isso fosse, assim, uma coisa maravilhosa. Inclusive, Xará, conselho meu, e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. E até quero deixar claro aqui que eu acho super cômico e super irônico e ridículo que grande parte da população que se diz anti-PT porque é anticorrupção, né? Não, temos que acabar com a roubalheira, são aquelas pessoas que adoram sonegar imposto e ganhar um troco errado ali pra tirar um a mais no erro do coleguinha, né? Então, assim, qual é a diferença dessa pessoa que ganha 10 reais a mais num troco e não devolve para um político que rouba milhões? A diferença é que a oportunidade de roubar dinheiro desta pessoa foi de roubar só 10 reais e do outro foi de roubar milhões, porque o caráter é o mesmo. Então a gente tem que cuidar, né, essa coisa de 2 pesos, 2 medidas. E mais do que isso, o Bolsonaro também empregou uma funcionária fantasma
A demissão veio depois que o jornal Folha de São Paulo publicou no site que a funcionária, conhecida como Val, continuava vendendo açaí numa praia de Angra dos Reis, no Rio, no horário do expediente. Em janeiro, o jornal já havia mostrado que Valderice trabalhava no Rio, mesmo aparecendo desde 2003 como um dos 14 funcionários do gabinete de Jair Bolsonaro. Segundo ponto, ela me mandou bem assim: o que o Haddad tem a oferecer sendo um pau-mandado de um presidiário? Dessa questão do Lula, candidato, não candidato. Alguns pontos. A ONU se posicionou a favor da candidatura do Lula e a favor do direito dele a acessar a imprensa, né, que ele pudesse se comunicar, enfim. O Brasil decidiu que a candidatura dele não seria possível, não seria legal, e dessa forma, então, foi contra aquilo que a ONU estava indicando como sua posição. Então, já é algo um tanto quanto curioso. Depois disso, temos a questão do questionamento da condenação dele. Eu não sou formada em Direito, eu não tenho como posicionar sobre isso, embora eu tenha uma opinião sobre, a minha opinião não tem validade nenhuma nesse sentido, porque eu não tenho know-how nesse assunto para falar sobre, mas é importante dar uma pesquisada e ler as matérias dos dois lados. Nós temos advogados, cientistas políticos, professores, jornalistas que estão expondo duas opiniões bastante diferentes, e alguns estão sim dizendo que a condenação dele não tinha fundamento suficiente para acontecer. Eu vou deixar links aqui na descrição para vocês lerem algumas coisas que eu li, para verem esse outro lado também, que eu acho importante. Mas, mais do que isso, a minha opinião sobre o assunto Lula presidiário é o seguinte: independente do caso Triplex, eu considero o Lula culpado pelo seguinte: dizer que não sabia de um desvio de 200 bilhões, que a gente sabe da Lava Jato, pra mim a maior culpa que pode existir, porque um presidente não saber que tá faltando 200 bilhões no orçamento é inadmissível. Isso é uma inverdade. A gente não pode chegar ao ponto de dizer que é verdade, né? Não sabia. Então, assim, pra mim é culpado porque foi conivente. De qualquer forma é culpado. Então, eu não sou do movimento Lula livre, porque eu não acho que é uma pessoa que, né, enfim, que super honesta aí, que a gente tem que lutar por essa pessoa. Não faz a minha... Não é o meu estilo fazer isso agora. Porém, ao mesmo tempo, temos que comparar o seguinte: ao mesmo tempo que a condenação do Lula não só aconteceu, como foi apressada para que ele não pudesse ser um candidato, enquanto o Lula foi condenado, a gente tem diversos investigados de outros partidos que não só não estão tendo seus processos apressados, alguns eu acho até que já foram arquivados, mas a questão muitos deles foram eleitos, né? Aécio Neves, tudo bem? Aécio é acusado de obstrução da justiça e corrupção passiva. A denúncia por corrupção passiva contra o senador afastado tem como base as delações dos executivos da JBS. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirma que Aécio Neves e a irmã Andréia pediram R$2 milhões. Então, assim, o que acontece? Enquanto a gente tem, por um lado, a argumentação de que o processo do Lula tinha que ser apressado porque era uma questão política, a gente, né, que precisava se evitar que um criminoso fosse candidato a presidente. Por que um criminoso pode ser candidato a deputado, a senador, né, a governador, enfim? Por que pode em alguns casos e em outros casos não? Então, nesse sentido, usar o argumento, porque o Lula é presidiário, eu acho muito fraco, porque tem um monte de outras pessoas que também tinham que ser presidiárias e não são, né? Mas, na verdade, o que ela me perguntou foi o que o Haddad tinha a oferecer. O Haddad era ministro da Educação, o Haddad já traz uma carga de Enem, ProUni, Ciências Sem Fronteiras, as cotas, várias questões do governo PT
que auxiliaram a entrada de várias pessoas que não tinham condições de entrar no ensino superior. E aí tem várias outras questões. Eu não vou ficar aqui citando todos os programas do PT, vocês também conhecem, eu quero nem ficar falando das coisas do porquê ele não. Todo mundo já tá cansado de saber sobre tudo isso. Mas o que o Haddad tem de novo para oferecer? A gente começa pelo fato de que o Haddad quer revogar a emenda da reforma trabalhista, que não beneficiou os trabalhadores, né, pessoal? Essa reforma trabalhista é feita pelo Temer, bastante criticada pela classe trabalhadora. Eu falo pra você, eu falo pra você, você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro, hein? Ele é contra a legalização do porte de armas, uma pauta que o Bolsonaro tem super forte. Quando se fala em segurança pública, o Bolsonaro fala em armar a população, né? Ou seja, vamos vocês que se virem. O Haddad quer revogar a medida que estabeleceu um teto para gastos públicos com saúde, educação e segurança pública. O que acontece? Esse limite de gastos foi definido que seria um congelamento por 20 anos do limite de gastos. Quando ele diz, vamos investir mais em segurança pública, como? Vamos ter que revogar a medida que está congelando os gastos, ou seja, ele não só diz que quer fazer mais investimento nas coisas, mas ele diz como, a primeira coisa, a gente vai ter que acabar com essa história de congelar investimento público, porque se a gente precisa melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança pública, tem que investir mais. É um pouco, né, acho que faz sentido. Essa é a parte mais bacana que eu acho, tá? O Haddad tem uma proposta de taxar a faixas mais ricas da população. E quando eu digo faixas mais ricas, não é assim, tem um Honda Civic, vão me taxar. Não, gente, é gente rica de verdade, grandes fortunas, acionistas, tá? Vocês podem ficar tranquilos, não vai acontecer nada com vocês, a gente é pobre, entende? Tem que... Volta pra realidade, pessoal. Domingo, então, é a derrota. Domingo é dia que pobre se visita. A ideia é taxar, aumentar a porcentagem de impostos que vai ser cobrado dessas faixas mais ricas da população, muito ricas da população, para diminuir o déficit do país. Enquanto que a proposta do Bolsonaro é taxar em 20% imposto de renda. Primeiro, a informação era que todo mundo seria taxado, então todo mundo, qualquer pessoa que ganha um salário mínimo ia ser taxada em 20% do imposto de renda. Aí teve uma comoção sobre isso e tudo mais, e aí ele falou, por último agora, que é a partir de 5 salários mínimos. Então faço o cálculo aí, 5 salários mínimos, a partir desse valor a pessoa já teria que pagar imposto de renda, só que não vai mais ser aquela tabela que a cada valor de renda tu tem uma porcentagem que tu tem que pagar. Todo mundo teria que pagar 20%. O Haddad já pensa diferente, o Haddad pensa que quem é mais rico tem que pagar mais. E quem ganha menos tem que pagar menos, porque tu já paga tanto imposto em tudo que tu consome, né? Já tem imposto incluso. Aí tu que já não tem muito dinheiro ainda vai pagar imposto retido na fonte sobre a tua renda? Não. O Haddad propõe que quem tem muita renda, sim, vai pagar mais. Mas os outros, né, continuam numa tabela mais acessível. Essa não é a proposta do Bolsonaro. Então calcula ali o teu salário vezes 13, não, que ele também falou em tirar 13º, né, o vice dele, se não me engano. Então, o teu salário vezes 12, porque já não vai ter o 13º, 20% é o que vai ter que gerar aquela DARF lá e pagar de imposto de renda. Segundo ele, na última fala, a partir de 5 salários, mas antes não era essa informação, eu já não sei no que acreditar. Bolsonaro quer acabar com as cotas. Para ele, não vai existir cotas. Eu sou completamente contra isso, porque, para mim, as cotas, além de ser uma forma de deixar um país que é desigual
um pouco mais igual, porque eu vou estar dando acesso um pouco mais facilitado a pessoas de raças que não é muito comum que a gente veja na universidade. Quem já entrou numa universidade sabe do que eu tô falando. Além disso, eu vejo as cotas como uma forma, uma dívida que a gente tem no Brasil com o povo que se escravizou aqui há pouquíssimo tempo atrás. Né? A gente tem que lembrar que a escravidão é muito recente aqui e a gente vê no dia a dia efeitos dela. Eu não posso ver isso como eu estou perdendo uma vaga. Só um pouquinho. Eu tive privilégios a minha vida inteira que um negro não teve. E daí agora, na hora de tentar uma vaga, eu vou dizer que eu tô perdendo uma vaga. E todas as vezes que ele perdeu porque ele era negro, os empregos que ele perdeu numa entrevista porque a empresa não quis contratar, simplesmente por racismo. Mas assim, deixando claro que Bolsonaro é contra as cotas, quer acabar com as cotas, enquanto o Haddad não é contra as cotas. E uma questão bem interessante do plano de governo do Bolsonaro é que ele propõe educação à distância para baratear o custo da educação. Então assim, a educação é custo, não é investimento, e eles querem baratear fazendo à distância. Aí eu teria que ver certinho lá qual que é a idade que se propõe isso, se é todo o ensino ou se é a partir de que série. Mas vamos pensar o seguinte, assim, mães que querem votar no Bolsonaro ou mães que não querem votar no PT, né, porque PT não, roubalheira, seus filhos não vão pra escola, eles vão ter ensino à distância. Como é que vai ser isso aí? Esse filho em casa, tem tanta mulher que trabalha porque o filho tá na escola, daí eu posso trabalhar, né? E daí agora o filho vai estar em casa. Como é que vai ser isso, gente? Vocês já pensaram sobre isso? Ninguém tá discutindo sobre isso, né? A pessoa tem uma grande chance de ser eleita e eu não tô vendo ninguém preocupado com isso. Essa aqui foi o outro argumento dela. O Haddad foi eleito o pior prefeito de São Paulo. Fui lá e botei no Google. Haddad, pior prefeito de São Paulo. Entre os primeiros links ali que aparece já fake news, que estava sendo usada para denegrir a imagem do Haddad e que muito pelo contrário, e aí eles listavam muitos dados de grandes coisas que o Haddad fez como prefeito. Eu vou deixar todos os links das fontes na descrição de novo, tá? Não são coisas que eu estou inventando, e são coisas do Estadão, Revista Fórum, da Folha, então assim, são de fontes seguras, jornalísticas mesmo. O Haddad implementou merenda saudável nas escolas, ensino integral em mais de 100 escolas, 32 locais de ensino superior gratuito durante o mandato dele, abriu 400 novas creches, gerando mais de 96 mil vagas. Tudo isso, né, e todos esses dados versus um cara que quer baratear o custo da educação, porque educação é gasto, né, educação não é investimento. Mais do que isso, Fernando Haddad entregou a Prefeitura de São Paulo com dinheiro no caixa. Dollar bill, yeah. Né? Talvez Fernando Haddad e Sartori deveriam conversar, ou Eduardo Leite, dependendo de quem for pegar esse estado do Rio Grande do Sul que está quebrado, pra gente descobrir como é que entrega a chave com dinheiro no caixa, né, gente? Interessante isso. Mas ainda assim, por que os paulistas odeiam o Haddad? Porque se a gente for ver números, realmente o cara vai muito mal nas eleições lá, né? O Haddad tentou implementar algumas coisas em São Paulo com o objetivo de modernizar a cidade e de humanizar a cidade. E tudo isso implica em mudança de hábitos. E os paulistas não estavam tão interessados assim em mudanças de hábitos, talvez. Mas isso também estava em algumas matérias, tá? Que eu também vou deixar aqui embaixo. Não é um fato, isso é uma análise, né? A gente não tem números que digam isso. O que a gente tem é o seguinte, realmente temos uma rejeição muito grande dele lá. E existe uma análise que diz o seguinte, que na atualidade as pessoas não entendem o quão importantes são as mudanças que ele estava implementando, que ele estava tentando fazer com que São Paulo fosse uma metrópole do nível das grandes metrópoles modernas do exterior, e que isso não foi possível culturalmente ainda aqui. Mais do que isso, o dado que eu posso trazer é o seguinte. A gente tem, por exemplo, o próprio Dória, concorrente do Haddad em São Paulo, o elogiou. Vou deixar a fonte aqui embaixo também da matéria da Folha. Além disso, Wall Street Journal
e o New York Times elogiaram o Haddad não agora, quando prefeito de São Paulo ainda, e o chamaram de um visionário. Se tu acha que os paulistas, tá, que elegeram um palhaço, um general, um príncipe e um ator pornô no primeiro turno agora em 2018 estão certos nas opiniões e análise deles, e o New York Times e o Wall Street Journal estão errados, sinta-se à vontade para votar no Bolsonaro. Close your eyes, sleep for days. Eu vou votar mais do que por mim, eu vou votar pelas minorias e pelos direitos que eu acho que podem ser negados a elas, e principalmente pelos direitos de democracia. Eu acredito muito no respeito aos posicionamentos das pessoas, e eu vejo hoje no PT a possibilidade de votar e no dia seguinte ser oposição, e eu não vejo isso no outro candidato. E o Bolsonaro não representa o melhor que tem no povo brasileiro, ele não representa o que tem dentro de cada um de nós, então não faz sentido nenhum votar nessa pessoa. Eu voto no respeito e principalmente na liberdade individual das pessoas. Por isso, eu voto Fernando Haddad. Eu realmente acredito que a gente tem algo melhor dentro de cada um de nós e que isso vai aparecer nos votos nesse segundo turno. É isso aí, tchau!